É isso aí. Assim, desde já, galera, eu quero pedir perdão, porque tem umas pessoas que estão reclamando de um lagzinho na live, que tá dando as travadinhas, e isso é um problema de conexão que tá tendo aqui com o OBS, que às vezes acontece da taxa de bits que ele envia pra live ficar um pouco instável, então ela fica subindo e descendo, e aí acaba causando esse lag. Pra quem acompanha as lives na Twitch sabe que lá isso aconteceu uma vez, e tá acontecendo novamente aqui. Isso não é assim, não adianta vocês sugerirem problema de conexão, essas coisas, porque isso não é problema de conexão, isso geralmente é um problema que dá no OBS, que do nada ele dá um pau e começa a dar essa taxa variável de bits, aí a live acaba ficando dando um lagzinho. Vamos torcer para dar uma melhorada, porque assim, minha conexão eu já chequei várias vezes aqui, ela tá completamente normal, inclusive pelo YouTube tá dizendo que a conexão tá excelente, mas pelo OBS é que fica dando esses problemas, então é um problema do OBS. Desde já eu já peço desculpas, mas é algo que infelizmente não tem como eu resolver aqui, beleza? Dito isso, então acho que a gente pode entrar aqui no nosso assunto principal, que é obviamente a quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023-2024. Tá acabando, hein? A gente já falou para vocês aqui várias vezes. Essa é a última edição da Champions League com fase de grupos. A partir da próxima a gente não vai ter mais esse formato. Então, dito passado essas 4 rodadas, temos apenas mais 2 rodadas para encerrar de vez a tal da fase de grupos da Champions League. E nesta rodada a gente vai passar pelos grupos em ordem alfabética, né? Então, grupo A, B, C, D e assim por diante. E começamos, obviamente, com o grupo A, que é o grupo que temos o Bayern de Munique, o Copenhagen, o Galatasaray e o Manchester United. E, obviamente, aqui a gente abre com um jogo mais borocochô, que é esse Bayern de Munique e Galatasaray, que assim, pro lado do Galatasaray era um jogo importantíssimo, porque pô, se eles conseguem arrancar um pontinho, de repente uma vitória do Bayern de Munique, seria um resultado absurdo para eles, que estão brigando, ainda estão com muita chance de se classificar para as oitavas de final da Champions League. Mas pro Bayern, mais um joguinho protocolar, eles estão 100% na Champions League, e como vocês podem ver, assim como na rodada passada, que o Bayern de Munique foi conseguir a vitória para cima do Galatasaray já na reta final da partida com o gol do Harry Kane, dessa vez aconteceu exatamente a mesma coisa, né? O Bayern teve o azar do Musiala se machucar no primeiro tempo, mas na reta final do jogo, ali na segunda etapa, o Harry Kane guardou 2, depois o Galatasaray ainda diminuiu com o Bakambu, mas não deu mais tempo de buscar um empate. O Bayern de Munique está 100% na Champions League, 4 jogos, 4 vitórias, como de praxe, né? Geralmente o Bayern de Munique passeia nessas fases, e aqui com 11 gols marcados e 6 gols sofridos. Até aqui, acho que o grande destaque negativo desse time realmente tem sido a defesa, né? Porque praticamente todo jogo esse time do Bayern de Munique tá tomando gol. Mas já tá classificado, é uma das equipes aí que já tá garantida no mata-mata. Zero surpresa, né, Júlia, com essa campanha do Bayern de Munique? É zero surpresas, né? Acho que a gente sempre espera que o Bayern de Munique tenha uma fase de grupos bem tranquila para passar. É um grupo consideravelmente tranquilo, né? Apesar de ter o United, que é um gigantesco da competição, mas tá em uma fase. O Galatasaray é um time que incomoda um pouco, não é um time ruim, mas ainda assim a superioridade do Bayern, principalmente quando você tem um Harry Kane, assim, né, no ataque, ela acaba prevalecendo nesses jogos, né? E mais uma vez o Harry Kane brocando aí, seja no final da partida ou não. E ele tá tendo uma temporada muito boa com o Bayern de Munique. Enfim, tá completamente adaptado, né, no futebol alemão, não tem nem dúvidas sobre isso. E o Bayern de Munique fez uma grande fase na Champions League, né? Eu acho que é ok. E classificado para o mata-mata. Classificado pro mata-mata, e com certeza vai ser um dos bichos papão, né, cara? Porque é aquilo que eu sempre digo, o Bayern de Munique é um clube que você não quer trombar num beco escuro, especialmente esse Bayern de Munique tem pra mim, né, o ataque mais forte do mundo, cara. Acho que era uma das contratações mais previsíveis da janela de verão, era essa do Kane, né, cara? Assim, era praticamente impossível que um jogador tão pronto e tão bom como o Harry Kane fosse entrar nesse time do Bayern de Munique e não funcionar. E tá funcionando bem demais. O que não tá funcionando bem demais, por outro lado, é a situação do outro time vermelho do grupo, né, que é o Manchester United. Então, o Manchester United visitou o Copenhagen num jogo importantíssimo, porque vocês sabem, as 2 primeiras rodadas o Manchester United foi derrotado na primeira rodada pelo Bayern de Munique e na segunda rodada foi derrotado em casa contra o Galatasaray. Então, era
assim, imprescindível que eles conseguissem 2 vitórias contra o Copenhague. Conseguiram vencer em Old Trafford daquela forma super dramática, com o Onana pegando o pênalti no último lance do jogo. E hoje, mais uma vez, tivemos um jogo muito dramático, com uma carga emocional bizarra, mas dessa vez quem saiu, quem sorriu por último, foi a equipe do Copenhague. O jogo começou muito bom pro Manchester United, né? O Højlund marcou 2 gols, inclusive o Højlund. Ele só tá fazendo gols na Champions, por incrível que pareça, ele não marcou gol na Premier League ainda, mas na Champions League ele já tem 5 gols. É o artilheiro da competição, empatado com o Álvaro Morata. Então realmente é uma campanha muito boa do centroavante dinamarquês, mas o clube, a equipe de maneira geral, não. E como vocês podem ver aqui na arte, o Marcus Rashford acabou sendo expulso ali na reta final do primeiro tempo. O Manchester United estava vencendo por 2-0, estava um jogo tranquilo, controlado, mas depois dessa expulsão do Rashford, foi uma expulsão feita pelo VAR, né? Uma jogada ali que ele acaba pisando no tornozelo do jogador do Copenhagen. O VAR chama, o juiz revisa e expulsa o atacante inglês. E assim, cara, não deu nem tempo do United tentar se recuperar dessa expulsão, porque ainda no primeiro tempo, depois que o Rashford é expulso, o Copenhagen consegue fazer 2 gols e empatar o jogo. O segundo desses gols, né, foi um gol marcado, uma cobrança de pênalti ali do Gonçalves, em que a bola acaba pegando na mão ali do Harry Maguire. Acho que ela pega até na mão de mais de um jogador no lance, né? E aí o juizão acaba marcando o pênalti e o Gonçalves empata o jogo. Parecia assim que seria um desastre, eu até cheguei a fazer um post no Twitter comentando isso. Teríamos mais um jogo de cinema do Manchester United nessa fase de grupos da Champions, só que dessa vez estava caminhando para um roteiro não muito favorável para eles. Mas ainda assim, no segundo tempo, eles descolaram um pênalti ali, né? De novo, a bola bate na mão do defensor ali do Copenhagen, o juizão marca o pênalti e o Bruno Fernandes bate muito bem, batida alta, com força no alto, faz o 3-2 pro Manchester United. Só que assim, cara, o Copenhagen tava pressionando tanto que tava muito na cara que seria bem complicado pro United conseguir segurar esse 3-2. Porque assim, o United, ele é um time que nessa temporada especialmente tá defendendo bem mal com 11. Agora você imagina defender com 10, fora de casa, né? Então era previsível, acho que era previsível que pelo menos um empate sairia, né? Mas saiu não apenas o empate, como saiu também a virada, né? Com 2 gols ali, um no minuto 83 do Lerger e outro no minuto 87 do garoto Bardghji. Eu não sei como é que se pronuncia exatamente o nome dele, mas é um guri jovem aí que eu tava vendo a galera falar que no Football Manager ele já é bem famoso por causa do potencial dele, não sei o que. Eu não jogo Football Manager, então não tem como eu falar. Ele faz o gol da virada ali no minuto 87, depois o United ainda tenta dar uma pressionada, mas, pô, cara, ser com 10 homens pra tentar impressionar a outra equipe é bem complicado, eles não conseguiram e acabaram sendo derrotados. E a situação no grupo, cara, por incrível que pareça, assim, cara, é uma situação tão bizarra, porque você tem o United que tem 3 derrotas, eles têm 3 derrotas em 4 jogos, mas ainda assim estão com chance de se classificar, porque você tem agora o Bayern de Munique classificadíssimo com 12 pontos, depois você tem o Copenhague com 4, o Galatasaray com 4 e o Manchester United com 3. E aí, sabe por que o grupo tá tão aberto? Porque o Bayern de Munique passou por cima de todo mundo. Então, como todo mundo tomou taca do Bayern de Munique, acaba que o grupo fica um pouco aberto, né? Então, mesmo o United tendo perdido 3 jogos, ainda assim eles têm chance de se classificar. Vão visitar o Galatasaray e vão receber o Bayern de Munique. Precisam vencer esses 2 jogos aí que ainda, mesmo com todos os problemas, eles ainda têm chance de se classificar. A Júlia estava acompanhando esse jogo. O que você achou de mais um jogo, como é que eu posso dizer, catastrófico do Manchester United nessa Champions League? Cara, é impressionante porque mesmo quando tem tudo pra dar certo, porque o United ele começa bem na partida. O primeiro gol é um gol bonito, é um gol de troca de passe. E tem o McTominay subindo pro ataque, que vem sendo uma peça, assim, especial do United, meio subestimado até o McTominay, coitado. Faz pênalti, mas também sobe pro ataque e participa dos ataques do United. E ele dá um passe bom pro Højlund, que, enfim, tá sendo o artilheiro da Champions, tá sendo o homem Champions, Ele né? é bom, cara. E ele é bom, cara, ele é bom, coitado. Ainda compara com o Haaland, faz uma comparação justa com o cara. E o bichinho tá provando seu valor na Champions. Mesmo na Premier League não marcando gols, tá provando seu valor na Champions. E o United ele começa bem e você acha que agora vai. E aí acontece essa expulsão do Rashford, que foi completamente juvenil. Pra mim foi vermelho claro, não tinha o que fazer. E naturalmente o United ele cai no jogo, ele cai de rendimento. E acontece tudo isso. E são muitos problemas individuais, assim, o gol de empate do Lerger, enfim, é um
O Dalot marcando é absurdo. O cara, ele faz o gol num cruzamento alto sozinho. Ele se desvincula, assim, do Dalot muito facilmente. E outra coisa muito bizarra do United, que eu acabei vendo, assim, foi que são 4 rodadas da Champions até agora, e nessas 4 rodadas foram 4 pênaltis cometidos. Toda rodada do United tem pênalti. Desastre, né, cara? Isso não é normal. É um sinal muito forte de times que defendem mal, cometer muitos pênaltis. Quando se comete muito pênalti, cara, não adianta você ficar querendo culpar a arbitragem, não. É porque você tá defendendo mal. Porque os caras estão entrando na sua área o tempo inteiro, tá tendo jogada de perigo o tempo inteiro. E quanto mais uma equipe concede dentro da sua área, maiores são as chances de acontecer um pênalti, né? E para quem tá assistindo a live, na tela tá a imagem do lance da expulsão do Rashford, né? Ele acaba pisando ali. Eu não sei nem se foi exatamente por querer, mas foi uma jogada imprudente do Rashford, né? Ele acaba pisando no tornozelo do camisa 19 ali, do Copenhagen, e o tornozelo dele vira, cara. Uma jogada bem perigosa. Poderia ter quebrado ali o tornozelo do rapaz. E aí, cara, assim, mesmo sem querer, não tem muito o que fazer, cara. É bem complicado do juizão não expulsar aqui, né? Exatamente. E ainda quase foi, assim, um jogo de cinema, porque quase saiu um golaço do Maguire, né? Que foi na meia-lua, contra o travessão. Ali eu vi, assim, já tava assim, caraca, cinema. Mas Loucura, tá dando não. cara. Não tá dando, cara. O United tá muito azarado. Mas como eu falei, eles ainda têm chance de se classificar, por incrível que pareça. Vamos esperar aí nas próximas 2 rodadas. A tendência é que esse grupo aqui chegue até a última rodada sem sabermos quem é o segundo classificado. Mas a situação do United é que na próxima rodada, se eles forem derrotados pelo Galatasaray, acabou. Então, eles vão até a Turquia enfrentar o Galatasaray, que não é fácil, cara. Você enfrentar os times turcos lá na Turquia, a torcida dos caras é insana, é maluco. Os turcos é tudo doido pro futebol, cara. Vocês não estão ligados. Então vai ser um caldeirão, vai ser um jogo bem complicado. Vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer com os Unidos de Manchester. Vamos pro grupo B agora. Um grupozinho que tivemos uma rodada bem pouco agitada, digamos assim, né? Começando com a vitória do PSV sobre o Lens, né? O PSV enfrentou o Lens na Holanda e venceu por 1-0 com o gol do brabo Luuk de Jong, que tá sempre guardando os seus golzinhos. E com essa vitória do PSV, eles momentaneamente ali assumiram a segunda colocação, mas esse também é um grupo que tá bastante aberto, porque nesse momento temos o PSV e o Lens com a mesma pontuação. E o Sevilla que tá começando a ficar um pouco para trás, mas o Sevilla ainda tá com uma chance razoável de conseguir o seu objetivo de se classificar para a Europa League, mas eu tô começando a ficar com medo deles, cara, porque do jeito que tá aqui, tá parecendo que nem a Europa League eles vão pegar. E detalhe que essa é a última chance, tá? Porque a partir da próxima temporada, o formato da Champions não permite mais que equipes eliminadas na Champions passem para a Europa League. E além do jogo entre PSV e Lens, tivemos o Arsenal, que recebeu o Sevilla no Emirates Stadium. Um jogo assim que tem um detalhe curioso, porque o Sevilla tem o Lamela, né? E lá no Emirates Stadium, o Lamela marcou aquele gol de letra maravilhoso dele que concorreu ao Prêmio Puskas. Eu não me lembro se ganhou, acho que não ganhou, mas um gol bem bonito. Um dos gols de letra do Lamela, né? Que é a principal especialidade dele, mas ele não conseguiu dessa vez escrever nenhuma letrinha lá, porque o Arsenal teve uma vitória bem protocolar, né? 2-0, um gol no primeiro tempo marcado pelo Trossard, um golaço no segundo tempo marcado pelo Saka, ali de perna esquerda, limpa, abre, chuta, bonito. E assim o Arsenal venceu. Ainda não se garantiu no mata-mata, como vocês podem ver aqui pela pontuação. O Arsenal está com 9, ainda tem PSV e Lens com chances de desbancarem o Arsenal, mas eu acho que já deu um passo bem importante em direção ao mata-mata da Champions League. E aí a pergunta que eu quero fazer para a Júlia, você acha que com esse desempenho que o Arsenal está tendo, levando em conta não apenas a fase de grupos da Champions, mas também a temporada de maneira geral, você acha que o Arsenal vai chegar para o mata-mata em condição de enfrentar qualquer equipe de igual para igual, ou vai chegar assim como um underdog, meio que de mansinho, sem pressão, sem favoritismo, nem nada? Eu acho que, assim, se mantendo em primeiro lugar, eu acho que eles vêm fortes, sim, pro mata-mata. É muita individualidade muito boa, não só o coletivo do Arsenal, mas o Gabriel Martinelli nessa partida foi surreal. Eu não pude assistir muito bem esse jogo, tava assistindo outros, mas eu vi que ele tava destruindo praticamente. E ok que o Sevilla não tá lá aquelas coisas, mas foi uma dominação total do Arsenal no jogo. E assim, eu acho que o Arsenal sempre vai chegar de mansinho. Eu acho que as pessoas sempre subestimam muito o Arsenal, mas eu acho que
pode prometer algo maneiro nesse mata-mata. É, Vamos ver. Dependendo aí desse sorteio, desempenho né? dos Gabriéis, né? Do Gabriel Jesus, do Martinelli. E É, também do sorteio, óbvio que. pelo menos o Bayern, eles provavelmente não vão pegar, né? Porque passando em primeiro, o Bayern também vai passar em primeiro, eles escapam. E na última Champions que o Arsenal jogou, eles foram eliminados nas oitavas contra o Bayern de Munique com um placar agregado de 10-2. Foi 5-1 na ida e 5-1 na volta. Então, pelo menos isso, eles vão escapar aí pelo visto. Próximo grupo, então temos o grupo C, aqui o grupo com Real Madrid, Napoli, Braga e Union Berlim. E primeiramente, assim, um jogo mais borocochô dali, que temos o Napoli recebendo o Union Berlim. Um jogo que, assim, o Napoli, Jesus amado, incrível, cara, como esse time decaiu em relação à temporada passada. Eles saem na frente do Union Berlim. Union Berlim que, preste atenção, Union Berlim vinha de 12 derrotas seguidas na temporada antes de enfrentar o Napoli no Diego Maradona. 12 derrotas consecutivas na temporada. Aí eles saem atrás e conseguem empatar o jogo de segundo tempo e o Napoli simplesmente não tem forças para buscar a vitória depois contra essa equipe que está vivendo um momento terrível. Com esse empate, o Union Berlim, sim, todo mundo já sabia, né? Não tem como se classificar mais para o mata-mata, mas pelo menos eles encerraram essa série terrível de 12 derrotas consecutivas, não tiveram a 13ª derrota consecutiva, né? E o Napoli, cara, assim, tá com cara que eles devem passar ali em segundo lugar nesse grupo, mas acho que vai ser um time, cara, que muito provavelmente vai ser presa de algum bam ali nas oitavas de final no sorteio, cara, porque tá fazendo uma temporada bem decepcionante. E do outro lado tivemos o Real Madrid, que recebeu o Braga no Santiago Bernabéu. Uma vitória previsível, né? Até porque o Real Madrid conseguiu vencer o Braga lá em Portugal, então a tendência era que vencesse também no Santiago Bernabéu. E assim eles conseguiram, né? Eles tiveram o desfalque do Jude Bellingham nesse jogo, né? Porque na partida anterior do Real Madrid na La Liga, o Bellingham teve uma lesão no ombro ali, acabou machucando o ombro, então eles não quiseram arriscar. O Bellingham ficou ali no banco descansando, mas acabou nem precisando dele, né? O Real Madrid venceu por 3-0. Gol do Brahim Dias, que sim, ele está vivo, ele ainda existe, esse jogador aqui que enquanto estava emprestado ao Milan, estava tendo bastante destaque, mas voltou para o Real Madrid e está sendo aquele eterno reserva. Jogou hoje e acabou marcando. E gols dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, que estão sendo muito criticados nessa temporada, com razão, né? Porque não estão produzindo tanto como estavam produzindo na temporada passada. Mas hoje os dois marcaram e com esses gols que eles marcaram, se tornaram os brasileiros com mais gols na história do Real Madrid pela Champions League, tá? Eles estavam os dois com 16 gols empatados com o Roberto Carlos, né, lateral esquerdo histórico do Real Madrid. Agora os dois marcaram, foram a 17 gols e se isolaram como os brazucas que mais balançaram as redes na principal competição de clubes com a camisa merengue. E aí, Júlia, o que você achou? Não sei se você chegou a ver os gols, né? Eu sei que o gol do Rodrigo foi um golaço, ele recebe ali, encobre o goleiro, gol bem bonito. Mas o que você achou aí de mais uma vitória do Real Madrid nessa Champions, que é uma das equipes que está com 100% de aproveitamento? Uma vitória previsível, né? E dessa vez com o Jude Bellingham no banco. Então dá pra ver que se o Jude Bellingham ele sempre era o cara que a gente sempre comentava nas rodadas até agora, deu pra ver que esse Real Madrid ele é muito mais do que um Jude Bellingham. E mesmo com o Vinícius Júnior e o Rodrigo com um desempenho menor, mais abaixo, né, do que antigamente. Cara, o gol do Rodrigo é absurdo. O jeito que ele domina a bola, que ele ajeita, é impressionante mesmo. E a finalização do Vinícius também. São dois brasileiros que dá muito gosto de assistir, é muito bom assistir os dois. E o Rodrigo na Champions é iluminado, não tem jeito. Mas é uma vitória, como você disse, previsível, né? Se ganhou fora de casa, ganhar dentro de casa contra o Braga seria previsível. O Braga tem uma fragilidade na defesa e em contrapartida o Vinícius Júnior e o Rodrigo no ataque é mortal, é fatal. É velocidade, é técnica, é talento. Então não tem muito como segurar, é muito difícil segurar esse ataque. Acho que o Real Madrid é uma das equipes que está naquela classe nessa Champions de que a gente só vai começar a ver eles serem testados mesmo na fase de mata-mata, porque por enquanto a fase de grupos está bem tranquila para eles. Vamos pro próximo grupo, então, grupo D. Um grupo que tá resolvido, já tá fechado, né? Um dos grupos que já tá fechado. Grupo com Real Sociedade Internazionale, Salzburg e Benfica.
Benfica. E esse grupo tivemos Salzburg e Internacional se enfrentando e a Inter conseguiu vencer ali com um gol do Lautaro Martinez de pênalti lá já na reta final do jogo. E assim, cara, o Salzburg mostrou assim que realmente aquela vitória deles contra o Benfica foi muito por vacilo do Benfica, cara, porque o Salzburg é disparado o time mais fraco desse grupo e é imperdoável para qualquer equipe ali perder 5 pontos contra eles, né? E é isso que aconteceu. Eles estão com 3 pontos conquistados contra o Benfica na Luz e o resto dos jogos todos foram derrotas, né? E aqui mais uma derrota deles e mais uma vitória da Internacional. E o outro jogo do grupo, Real Sociedade e Benfica. A Real Sociedade recebeu o Benfica desesperado. O Benfica que precisava vencer sim ou sim se quisesse continuar tendo esperanças. E o que a gente viu foi um atropelo. Quem viu esse jogo aqui, cara, o primeiro tempo a Real Sociedade simplesmente passou, tratou pra cima do Benfica. Foi 3-0 no primeiro tempo, mas poderia ter sido 4, porque a Real Sociedade tem 2 gols anulados e também desperdiça um pênalti, se não me engano, batido pelo Brais Mendes ali, ele acaba acertando a trave. Então, esse jogo aqui tava com cara de ser um massacre, cara. Tava com cara que a coisa ia ficar bem vergonhosa, mais vergonhosa ainda pro Benfica. Mas no segundo tempo ali o ritmo diminuiu, o Benfica conseguiu diminuir para 3-1 com o Rafa Silva. Esse que foi o primeiro gol do Benfica nessa Champions, incrível, né, cara? 4ª rodada agora que eles estão marcando o primeiro gol deles na competição. Realmente é um desempenho bem ruim do Benfica. E ainda tivemos assim um episódio bem lamentável no jogo, que foi a torcida do Benfica começou a atirar sinalizadores na torcida da Real Sociedade. Foi bem feio essa atitude. Provavelmente eles vão ter alguma punição, porque dificilmente se acaba passando batido, mas no quesito do placar do jogo as coisas não mudaram e assim a Real Sociedade confirmou a sua vitória e confirmou a sua classificação, cara. Pense numa coisa que eu não esperava, era ver esse grupo sendo definido tão cedo, né? A gente tá na 4ª rodada, acabou a 4ª rodada e já temos a Real Sociedade com 10 pontos, a Inter com 10 pontos, os dois classificados para o mata-mata e o Salzburg e o Benfica que vão ficar se estapeando ali para ver quem vai jogar os playoffs da Europa League. Do jeito que o Benfica tá ruim nessa Champions, eu ainda não duvido eles perderem essa vaga nos playoffs pro Salzburg. Situação agora basicamente é a Real Sociedade e a Inter que vão se estapear para ver quem passa em primeiro. A vantagem tá do lado da Inter porque eles vão receber a Real Sociedade no San Siro. Então, obviamente, vão ter a torcida deles ao lado para tentar essa vitória e tentar passar em primeiro. Algo que é muito importante na fase de grupos da Champions, porque se você passa em primeiro, você evita um dos bambambãs, pelo menos ali nas oitavas de final. De 0 a 10, Júlia, o quão decepcionante para você foi essa campanha patética do Benfica? 11. Eu acho que perder realmente pro Salzburg em casa foi o maior tiro no pé que o Benfica teve. Ali já porque, tava como você falou, desenhado. é um time muito fraco o Salzburg. Exatamente, o Salzburg só tá na frente do Benfica por causa desse jogo. Por causa desse jogo dado. Então, é uma situação muito difícil, pelo menos vamos ver se vai competir pelo menos uma vaguinha na Europa League. Eu acho que essa competição pelo primeiro lugar da Real Sociedade e da Inter vai ser bem interessante também. Vai ter um confronto entre os dois, que será a última rodada. E quem sabe um jogão por aí, né, vindo. Tem tudo para ser um jogo bem interessante. A Real Sociedade tá fazendo uma temporada bem boa, cara. Incrível como esse time tá jogando bola. O camisa 7 pela esquerda, cara, o Barrenechea, o que ele infernizou a defesa do Benfica hoje foi uma coisa de maluco, cara. Tava dando nos nervos já. Fora assim, Takefusa Kubo, o Brais Mendes, Merino, o Oyarzabal também tá jogando muita bola. Esse time aí, cara, olha, eu não sei se eles vão passar em primeiro, se vão passar em segundo, mas quem pegar eles nas oitavas de final, provavelmente vai ter um osso duro de roer aí pelo caminho, não vai ser uma baba não. Vamos ficar aí um time que pressiona muito. Exatamente. Pressiona, sufoca, muito ofensivo. Mas é isso então. Estamos aqui pro grupo E, segunda metade dos grupos da Champions League. Grupo E com o colossal, gigantesco, colchoneiro rojiblanco, o Atlético de Madrid, a Lazio, o Feyenoord e o Celtic, né? E assim, falando agora já do outro jogo, do primeiro jogo do grupo, né? Tivemos Lazio e Feyenoord se enfrentando em Roma. E a Lazio conseguiu uma vitória ali com um gol do Immobile na reta final do primeiro tempo. Com esse gol do Immobile, ele se tornou o primeiro jogador na história da Lazio a chegar nos 200 gols. Obviamente, ele é o maior artilheiro da história da Lazio e é o primeiro jogador a chegar na cifra dos 200. Impressionante o Immobile, cara. É um cara que muito tempo já que ele tem uma regularidade absurda de meter gols com a camisa da Lazio e não à toa tem esses números tão incríveis. Com esse gol do Immobile, a Lazio
devolveu a derrota que sofreu do Feyenoord na terceira rodada e tá com toda certeza no páreo, tanto que nesse momento a Lazio tá com 7 pontos em segundo lugar do grupo e o Feyenoord em terceiro com 6 pontos. E no outro jogo do grupo tivemos, obviamente, ele. O Atlético de Madrid recebeu o Celtic no Civitas Metropolitano e encaçapou, meteu 6-0 com requintes de crueldade, sem dó, sem piedade, sem misericórdia, sem tomar conhecimento do clube escocês. E assim, eu fico um pouco exaltado, cara, porque no jogo da rodada passada, na terceira rodada, o Celtic, ele fez um jornal lá da Escócia, não tem nada a ver com o Celtic. Esse jornal fez uma capa chamando o Atlético de Madrid de Patético de Madrid. E aí por que eles fizeram isso? Porque eles lembraram de um jogo lá atrás que teve, do Atlético de Madrid com o Celtic, que supostamente o Atlético de Madrid foi muito violento, porque, ai meu Deus, foi muito violento, os jogadores estavam sentando a porrada nos outros, como se naquela época o futebol ali da Britânia, dos ingleses, dessa desgraça toda aí, também não fosse assim, né? Porque pega um jogo, cara, você aí, tá agora. Terminar o Champions Cast, entra no YouTube, você já tá no YouTube, obviamente, porque isso aqui tá no YouTube. Fica aí no YouTube, procura qualquer compilado de qualquer jogo aí de times ingleses lá dos anos 70, dos anos 80, é só porrada, fi. É só cada enxadada é a minhoca, do pescoço pra baixo é canela. É assim que os caras jogavam, eles ganhavam Champions League naquela época, espancando os adversários até eles darem WO. Então, enfim, eu fiquei bem chateado com essa capa, mas agora passou, porque o Atlético Madrid meteu um 6-0 e calou a boca dos caras sem dó nem piedade. E falando agora sobre o jogo, assim, foi um jogo que foi condicionado por uma expulsão, né? O Daisen, ali um dos jogadores japoneses do Celtic, foi expulso no primeiro tempo. Quando ele é expulso, o Atlético Madrid já estava vencendo, se não me engano, por 1-0. Mas aí, depois da expulsão dele, o jogo descambou, né? O Atlético Madrid passou por cima do Celtic com vários golaços, tá? É um detalhe importante que tem que ser pontuado, porque não bastou o Atlético Madrid passar por cima, ele fez vários golaços. Então teve golaço do Griezmann fora da área, teve golaço de voleio do Griezmann, teve golaço do Samuel Lino, teve um golaço do Morata de fora da área, que me lembrou um gol que o Cristiano Ronaldo fez em 2017 contra o próprio Atlético Madrid na semifinal da Champions, mas não vamos entrar nessa série aqui agora não, pelo amor de Deus. E teve, obviamente, um gol feio também, porque tem que ter gol feio, né? Tem que ter aquele gol, assim, que é pra dizer, não, ninguém é perfeito. E foi um gol que o Samuel Lino finaliza a bola cruzada, né? A bola tá vindo pra fora, ela vem na direção do Saul. O que o Saul faz? Ele tenta chutar ela de primeira, ele masca a bola dá faz um tonho, parece um desenho animado, faz tonho, dá uma restrevela assim, aí o Saul vai e completa ela pra dentro do gol. Foi um gol feio pra caralho, mas foi gol, né? Como já diria o Dadá Maravilha, é o Dadá Maravilha, não tô lembrado quem é que diz isso. Feio é não fazer gol, né? Enfim. Júlia! Fala pra mim, o que você acha do Atlético de Madrid nessa fase de grupos da Champions e de quanto você acha que vai ser a vitória do Atlético de Madrid na final da Champions lá em junho de 2024? Olha, o Atlético de Madrid realmente, tipo assim, cara, é um dos times mais interessantes de assistir, devo admitir. É triste admitir isso, mas é verdade. Tá tendo um futebol muito maneiro de assistir, realmente. O Griezmann nessa fase, eu particularmente sempre gostei muito do Griezmann. Ele é muito Como bom. acho ele é um atleta geracional, é muito talento, muita técnica, versátil. Eu sou apaixonada pelo Griezmann, uma pena que não deu certo no meu Eu Barça. também sou. Mas, dói muito ver ele fazendo essas coisas no Atlético de Madrid, mas faz parte. E quanto o Atlético de Madrid vai fazer na final da Champions? Filho, né, Não mano? vou falar nada. Vou falar nada assim, porque eu não quero ser demitida. boa. Quero Não, voltar mas no aí... podcast. Não, aqui nesse canal, você só é demitido se falar mal do Tottenham. Os outros grupos tá liberado. Vamos seguir, então. Vamos pro próximo grupo. Vamos pro grupo F. O grupo da morte, em que temos Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle. Esse grupo que foi aberto nesta rodada com essa partida entre Borussia Dortmund e Newcastle, cara. E assim, a gente teve uma vitória chocante do Borussia Dortmund pra cima do Newcastle no St. James Park na rodada passada. E eles fizeram o double pra cima do Newcastle, vencendo mais uma vez no Signal Iduna Park. Um jogo que teve um caráter um pouco parecido com a visita do Newcastle ao Milan, no San Siro, que eles jogaram daquela forma toda retrancada, só que contra o Milan eles não tomaram gol. Contra o Borussia Dortmund ainda no primeiro tempo, bem cedo, eles tomaram o primeiro
primeiro gol do Füllkrug. Depois começaram a ir pra cima, o Eddie Howe fez algumas trocas ali pra tentar melhorar o time, mas acabou não adiantando de nada. E no segundo tempo eles tomaram o gol fecha-caixão ali da forma mais patética possível, né? Uma bola parada, eles vão cobrar, tá todo mundo na área, aí não dá em nada a bola parada, dá um contra-ataque 2 contra 1, e o Julian Brandt ali acaba enganando o Livramento e levanta a perna esquerda e finalizando, fazendo gol. Inclusive, pros fãs de anime aí, o Julian Brandt, ele é muito fã de anime, e na comemoração do gol ele imitou um personagem de One Piece chamado Trafalgar Law. Ali ele faz o Shambles dele, né? Enfim, isso aí é coisa de quem gosta de anime. Eu não vou estar aqui explicando não, porque aqui não é o canal dos Chapéus de Palha. Dito isso, então eu quero saber da Júlia, cara. Você, assim, eu não sei se sou só eu, mas não é um pouco decepcionante? Não tá sendo um pouco decepcionante o Newcastle? Porque assim, eles metem 4-1 no PSG, 4-1 no PSG, e depois tomam um taca do Borussia Dortmund 2 vezes. Não é um pouco decepcionante, não? Eu acho um pouco decepcionante, principalmente porque aquele jogo contra o Paris Saint-Germain subiu um hype muito grande, porque foi um negócio de louco. Só que eu acho que o Borussia Dortmund não tem como subestimar, sabe? Vem sendo assim, eu me surpreendi com o Borussia Dortmund nessa temporada, sendo bem sincera. Sendo bem sincera, eu subestimei. Sim. Acabei subestimando. Mas agora, por mais que tenha perdido pro Bayern, o que, enfim, acontece ao Bayern de Munique, passa o pano, mas mesmo assim continua sendo um time que vem jogando bem, jogou bem, fez uma vitória boa, se impôs, foi muito agressivo contra o Newcastle ainda tentou melhorar um pouco no segundo tempo e teve esse gol do Julian Brandt no contra-ataque. O Julian Brandt que vem fazendo uma temporada muito boa também, pelo Borussia. E eu acho que o Borussia Dortmund faz uma temporada muito digna, muito boa. Não vou subestimar os caras, não. Assim, é decepcionante no Newcastle, porque a gente espera muito. Mas eu acho que o grupo da morte tá sendo o grupo da morte. Tá sendo bem equilibrado entre os times. E, enfim, não vejo muita surpresa do Borussia ter repetido esse placar, não. Principalmente em casa, né? Eu também acho que a temporada deles está sendo bem boa. Tomaram uma taca colossal do Bayern de Munique, mas sinceramente o Dortmund, a criptonita do Borussia Dortmund é o Bayern de Munique. Então eles podem estar na melhor fase possível, que eles ainda vão tomar a taca do Bayern de Munique. E nunca tomou uma taca do Bayern de Munique, gente. Quem? Não, acho que o único time que eu nunca vi que eu nunca vi assim tomar um pau do Bayern de Munique foi o Real Madrid. O resto, filho, é todo mundo que já enfrentou o Bayern. O próprio Atlético Madrid mesmo eu já vi eles perder de 4-0. Enfim, não vamos entrar nessa não, que eu não gosto de ter memória ruim, não. No outro jogo do grupo, tivemos o Milan desesperado recebendo o PSG. E assim, cara, eu digo desesperado porque realmente era desesperado. Nas 3 primeiras rodadas, o Milan, ele não apenas não venceu, como ele não fez gol. Ele perdeu para o PSG por 3-0, ele empatou com o Newcastle em casa por 0-0 e ele empatou com o Borussia Dortmund fora de casa por 0-0 também. Então, vinha com apenas 2 pontos conquistados, nenhum gol marcado, precisava vencer o PSG no San Siro para retornar para a briga aí para se classificar para o mata-mata. E assim, o jogo já começou com uma festa maravilhosa da torcida do Milan, né? Porque assim, eu não sei se a galera vai lembrar, mas na rodada passada, no Parc des Princes, a torcida do PSG fez um mosaico, um bandeirão, um tifo, chama como quiser, que tem um cara com uma arma atirando no diabo. E o diabo é o mascote do Milan, representa o Milan, né? Aí o que é que acontece? A torcida do Milan respondeu fazendo um mosaico do Neo, de Matrix, né? Com aquela cena que ele para as balas, né? Que as balas estão vindo aí. Ele faz assim com a mão e para. Então foi um mosaico para responder o mosaico. Foi uma loucura, cara. Isso aí é cultura. E essa festa da torcida do Milan também englobou o Donnarumma. Porque quem vai lembrar, em 2021, o Donnarumma saiu do Milan daquela forma que saiu. Porque assim, é bom contextualizar, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo: ah, mas vai ficar com raiva do Donnarumma só porque ele foi jogar em outro clube, o que é que tem? A torcida do Milan não tá com raiva do Donnarumma porque ele foi jogar em outro clube. A torcida do Milan tá com raiva do Donnarumma porque ele saiu de graça. Então o Donnarumma, ele foi formado pelo Milan. O Milan deu todo o suporte que ele precisava, deu todas as oportunidades possíveis para ele se desenvolver. E o que é que ele fez? Esperou o contrato acabar, saiu de graça, ficou com toda a grana das luvas do PSG para ele e deixou o Milan sem nenhum tostão furado. Então foi por isso que a torcida do Milan ficou pistola, está pistola até hoje com ele e recebeu ele daquela forma calorosa, né? Eles
fizeram várias notas falsas, em que na nota está escrito Donnarumma, né, fazendo um trocadilho com dólar, e tem, obviamente, a cara do Donnarumma. E aí, obviamente, eles vaiaram o Donnarumma o jogo inteiro, toda vez que a bola chegava perto dele, e ficaram jogando as notas falsas lá para cima do goleirão italiano. Não adiantou muito para desestabilizar o Donnarumma, porque ele fez uma partidaça. Quem assistiu o jogo sabe que o PSG só não tomou 3 de 4 do Milan, porque o Donnarumma estava inspirado, ele fez algumas defesas impressionantes. E falando sobre o jogo em si, o PSG até começa bem, abre o placar com o Skriniar numa jogada de escanteio, né? Bola cobrada no primeiro pau, Marquinhos desvia, no segundo pau o Skriniar coloca a bola no gol, mas depois o Milan rapidamente, ali 3 minutos depois, né? Ele consegue empatar com o Rafael Leão, uma jogada que começa com o Rafael Leão, inclusive ele estava encapetado nesse jogo, jogou uma barbaridade, ele abre para o Giroud finaliza, o Donnarumma dá rebote, no rebote o Leão dá uma puxeta, uma semi-bicicleta ali e consegue empatar o jogo. Segundo tempo, assim, o primeiro tempo até o PSG ainda teve chances ali de fazer o segundo gol, o Dembélé coloca uma bola na trave, mas também não estava sendo lá um jogo muito interessante, parecia que o PSG só conseguia chegar por contra-ataque, quando tinha que construir uma jogada, não estava saindo absolutamente nada. Esse time do PSG, cara, tá se mostrando um time bem pouco criativo, né, tá sentindo muita falta da presença do Neymar, do Messi, na parte criativa ali para criar jogadas para armar o jogo. Mas assim, eu não acho que isso é desculpa, porque não é possível que só dê para montar um time criativo com Neymar e Messi no mundo do futebol. Então, o PSG tem talento suficiente, tem vários jogadores bons, e o Luiz Henrique tá deixando a desejar até aqui com o trabalho dele. No segundo tempo, o Milan volta melhor e ali em 5 minutos do segundo tempo consegue fazer o seu segundo gol com o Giroud, numa jogada que, assim, tem uma bola cruzada, né? O Rafael Leão e o Hakimi tem uma dividida, o Hakimi fica sentindo a perna, cai no chão, os jogadores do PSG ficam esperando o juiz parar o jogo, o juiz não para, bola cruzada na área, o Giroud dá um testaraço e faz o segundo gol do Milan. Assim, mais uma bobeira da defesa do PSG. Quem vai lembrar da goleada que eles sofreram pelo Newcastle, eles fizeram a mesma coisa. Teve uma jogada que eles acharam que era impedimento, ficaram pedindo impedimento, o juizão não deu. Bola na área, Burn cabeceia, faz o gol do Newcastle e eles ficam lá com cara de tacho, né? Então eles repetiram a mesma papagaiada nesse jogo. Depois disso, o PSG até tentou dar uma pressionada. O Canguilhem entrou, meteu uma bola na trave, mas também não estavam muito inspirados. O Mbappé, dessa vez, não conseguiu fazer um grande jogo que ele fez lá no Parque dos Príncipes, e assim o PSG foi derrotado pelo Milan, que renasceu de forma incrível nessa Champions League. E assim, é mais impressionante ainda porque na última rodada da Série A, o Milan tinha sido derrotado pela Udinese, e essa foi a primeira vitória da Udinese na temporada. Então o Milan chegava bem pressionado para esse jogo e conseguiu responder à altura. Cenário de momento, temos o Borussia Dortmund incrível. O Borussia Dortmund liderando o grupo com 7 pontos, cara. Isso aqui é incrível porque assim, nas duas primeiras rodadas, o Dortmund ele perdeu pro PSG na primeira rodada e empatou em casa com o Milan na segunda. Então tava com cara que o Borussia Dortmund ia fazer uma Champions ruim, mas ele se recupera com 2 vitórias contra o Newcastle. Temos depois o PSG com 6 pontos, o Milan com 5 e o Newcastle com 4. Ou seja, é um grupo que está completamente aberto, está fazendo jus ao nome Grupo da Morte, porque realmente está sendo bem equilibrado. As 4 equipes estão com chances de se classificar. Esse grupo ele tem sido bastante, como é que eu posso dizer, meu Deus? Ele tem mudado a cada rodada, né? Toda rodada tem um cenário diferente, toda rodada tem os jogos ali, é um time que está lá embaixo ele sobe, um que está lá em cima ele desce, está sendo bem divertido de acompanhar. E aí temos ainda mais 2 rodadas para descobrirmos quem passa para o mata-mata. Para mim, tá bem imprevisível, cara, e sinceramente eu não vou ficar surpreso com nenhum resultado. Tudo pode acontecer aqui, pode ser que passe Borussia, Milan, pode ser que passe PSG, Newcastle, PSG, Milan, Borussia, Dortmund e Newcastle, não sei quem é que vai passar. Vai depender aí dos próximos confrontos. E você, minha querida Júlia, não sei se você conseguiu ver o jogo, mas o que você tá achando? O que você acha? Como é que você vislumbra a possibilidade do PSG cair na fase de grupos da Champions pela primeira vez nessa era rica aí do Qatar? Cara, eu acho que parece que cada temporada que passa, o Paris Saint-Germain ele não consegue ajustar um projeto esportivo que realmente vai dar frutos. Talvez precisa dar um pouco de tempo, agora que o Mbappé é oficialmente assim, o protagonista, e montaram um time, trouxeram outras peças para agregar assim, num jogo mais coletivo. Só que, ao mesmo tempo, parece que
é um time que sempre é destinado a fracassar, sabe? E é meio chato falar isso, é horrível falar isso, desculpa, gente. Se tem um torcedor do Paris Saint-Germain aqui, por favor, não me odeia. Mas parece que nunca se acerta, nunca. E o Dembélé nesse jogo, cara, nossa, teve uma hora que ele pisou na bola, ele escorregou, caiu no chão, e sei lá, cara, sei lá. Eu acho que falta um molho, talvez seja um pouco do trabalho do Luiz Henrique, mas todo técnico que passa também não dá certo. Não dá pra entender muito bem o que vai dar nesse Paris Saint-Germain, sabe? Então, não me surpreende nada o Paris Saint-Germain talvez passar, aparecer aí no mata-mata, acontecer alguma coisa louca. Principalmente que, se passar pro mata-mata, no segundo semestre da temporada sempre tudo muda, 2024 novo ano, as coisas sempre acontecem mais surpresas, assim, no futebol europeu, né? Quando vira o ano. Então, não sei, não tenho muita expectativa, mas aguardo o fim desse time aí, o que vai acontecer nesse grupo que tá totalmente imprevisível. Assim, o PSG, além da incompetência da diretoria, do projeto da QSI, eles ainda têm azar, né? Eu tava conversando isso com o Júlio antes da gente começar o programa, que o PSG é muito azarado, cara. Então ele tende a pregar grupos bem difíceis. Por exemplo, o grupo que ele pega na temporada 18-19 é bem difícil com o Napoli e com o Liverpool. Ele pega um grupo bem difícil na temporada 20-21 com o Manchester United e com o Leipzig. E nessas duas temporadas ele passa ali na Bacia das Almas, vencendo jogos decisivos contra o Liverpool, contra o Manchester United, com o Neymar tendo grandes atuações, o Mbappé sendo muito importante. E ele tem flertado com essa queda na fase de grupos, coisa que ainda não aconteceu nessa era rica. Então pode ser que a gente veja isso acontecer. E sinceramente eu não sei o que vai acontecer se o PSG cair nessa primeira fase, porque seria o ponto mais baixo do projeto da QSI no PSG, né? Eles nunca tinham passado por uma crise dessas. Não sei se o Luiz Henrique vai ser demitido, ele que acabou de chegar, né? Tá no primeiro semestre de trabalho ainda. E também não sei o que vai passar pela cabeça do Mbappé, né? Que escolheu ficar no PSG. O PSG queria vender ele na janela de verão. O Real Madrid estava disposto a entrar no negócio se o Mbappé desse o sinal verde. Ele não deu, ele escolheu ficar e agora tá nessa situação aí. É uma pena, assim, eu acho uma pena. Tem gente que torce muito mal pelo Mbappé por conta de vários boatos, até me boto nessa posição que eu já falei mal dele, quem nunca. Mas eu acho uma pena porque ele é um talento geracional e parece que a gente não tá vendo... A gente já vê ele jogando muito acima de muitos outros jogadores da idade dele. Mas dá pra ver que ele pode entregar muito mais num time muito mais organizado. E pra mim foi uma decisão muito ruim dele de ter ficado no Paris Saint-Germain. Foi, enfim. A gente vai viver com esse IC, sabe? E se ele tivesse saído? Como seria? E vamos viver com isso mais ainda se ele renovar, né? Porque não duvido nada, cara. O Mbappé ele tem tomado tantas decisões erradas na carreira dele ultimamente que eu não duvido dele renovar. Mas vamos ficar aí na expectativa do que vai acontecer. Sinceramente, cara, se for pra falar lá do fundinho do meu coração, eu ainda espero que o PSG passe, porque eu gosto muito do futebol do Mbappé, eu gostaria de ver ele no mata-mata da Champions, mas não sei não, tá com a cara esquisita, O PSG, os próximos jogos deles eles vão visitar o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park e vão receber o Newcastle. São dois jogos difíceis, mas, por exemplo, o Newcastle ele tem duas derrotas. Duas derrotas não, tem uma derrota e um empate fora de casa. E o Borussia Dortmund tem uma vitória. Uma vitória no St. James Park contra o Newcastle, né? Então, e será, parece cara? que o PSG ele sofre mais jogando fora de casa, jogando fora do parque. Porque eu eles têm... inclusive o Mbappé até mencionou isso, né, na entrevista, falando que eles sempre sofrem e tal. E eu vi uma estatística que acho que tem 17 jogos da Champions League fora de casa que o PSG leva pelo menos um gol, sabe? Nossa. Algo assim. São duas vitórias, as duas no Parque dos Príncipes, e duas derrotas, as duas fora de casa. Então, realmente tá sendo um PSG bem caseiro. E acho que isso é retratado na defesa, né, cara? Eu tenho visto cada vez mais críticas ao Marquinhos. O Marquinhos realmente não tá jogando bem faz tempo. E isso prejudica não só o PSG, como a seleção brasileira. E ele não perde a titularidade nos dois. Parece que não importa o quão mal o Marquinhos jogue, ninguém nem considera a possibilidade dele virar reserva tanto no Brasil quanto no PSG. E as coisas vão se desenrolando, né, cara? Então vamos ver aí se vai piorar ainda mais ou se vai melhorar. Vamos pro próximo grupo, então. Grupo G, o grupo mais sosso, capenga e tedioso dessa fase de grupos da Champions League, né? O grupo G, o grupo com Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha, a.k.a. Crvena Zvezda, e o Young Boys, aquela banda, aquela boy band que se passa pelo Borussia Dortmund. Obviamente, como vocês podem ver, os dois já estão classificados, né? O Manchester City e o RB Leipzig.
Tivemos então aí o Leipzig vencendo o Estrela Vermelha fora de casa por 2-1. O primeiro gol do Leipzig é um golaço do Xavi Simons. O que o Xavi Simons tá jogando de bola. E sabe o que é curioso, cara? Assim, futebol ele tem dessas, né? Xavi Simons ele pertence ao PSG e o PSG emprestou ele. E aí você vê hoje a situação do PSG com o Dembélé sem corresponder, com o Kolo Muani sem corresponder, com o Gonçalo Ramos sem corresponder e o Xavi Simons comendo a bola no Leipzig. Então você pensa, pô, se ao invés de investir uma bala para contratar o Gonçalo Ramos, por exemplo, tivesse ficado com o Xavi Simons e tornado ele uma parte importante do projeto, quem sabe a situação poderia ser diferente. Mas não, tudo no PSG é feito dessas formas esquisitas, dessas formas cagadas, né, cara? Enfim. E com essa vitória, o Leipzig se garantiu no mata-mata da Champions com 9 pontos, né? Eles jogaram 4 vezes, venceram 3 e perderam 1. A derrota foi para o Manchester City, que por falar nele, enfrentou e venceu o Young Boys no Etihad Stadium, né? Vitória bem protocolar ali. O City faz 3-0. O Young Boys depois tem um jogador expulso. O Haaland é substituído, que nem o Guardiola sempre faz para poupar ele. E depois o jogo fica naquele lero-lero. O City finge que ataca, o Young Boys finge que defende. O telespectador finge que tá se importando com o jogo. E assim as coisas vão sendo empurradas com a barriga. O City vence mais uma, 4 jogos, 4 vitórias, 12 gols marcados. É o melhor ataque da Champions, empatado com o Atlético de Madrid, e sofreram apenas 3 gols. Destaque nesse jogo os 2 gols do Erling Haaland, né, que com esses 2 gols marcados, ele tá apenas 1 gol atrás dos artilheiros da Champions, que é o Højlund e o Moratinha, né? Não é mistério para ninguém que o Haaland vai brigar por essa artilharia. O segundo gol dele foi um golaço, primeiro de pênalti, né, tranquilo ali, o segundo um golaço de fora da área. Dá aí pra gente, Júlio, seus 50 centavos acerca do grupo G da Champions League. Totalmente previsível. Esse jogo foi assim, foi um massacre, foi um jogo treino do Manchester City, parecia tipo assim, um amistoso mesmo. E eu destaco esse golaço do Haaland, porque muita gente sempre menciona que ele só faz gol fácil, gol embaixo da trave, mas tá aí um golaço, um míssil, e parece que ele tem tanta facilidade de botar tanta força num chute desse. Ele é simplesmente incrível, né? Por enquanto tá perdendo a artilharia pro Højlund, que é o Haaland do multiverso. Mas, do United ainda, que é muito bizarro. Mas, enfim, esse City, cara, é que eu falei no começo do Champions Cast, eu falei que eu acho que essa Champions ia ser muito imprevisível, porque a maioria dos times tem muitos pontos fracos. Mas aí eu assisto um jogo desse do City e eu falo, cara, é previsível, sabe? Tipo, Deus me livre pegar esse time. Deus me livre pegar esse time no mata-mata, e eu não consigo ver, óbvio que muita coisa pode mudar, mas eu não consigo imaginar um cenário que o City não chegue numa final de Champions de novo. Sabe o que tá parecendo? A possibilidade é grande. Tá parecendo o Barcelona do Guardiola, em 2010. Que o Barcelona ganha a Champions em 2009. Ele é o melhor time do mundo na temporada 9 e 10. Aí chega no mata-mata com essa sensação de tipo, pô, o Barcelona é imparável. Eles vão reivindicar a Champions e já era. Só que aí eles esbarraram naquela internacional do José Mourinho, que conseguiu fazer uma eliminatória fantástica contra eles. Não sei se vai ter uma internacional do José Mourinho na próxima, né, nessa Champions, né? Enxergo que o Bayern de Munique é o grande concorrente para o Manchester City, porque assim, na temporada passada o City demoliu o Bayern, só que assim, demoliu um Bayern que tinha trocado de treinador uma semana atrás, tá ligado? Que eles fizeram aquela cagada de demitir o Nagelsmann. Dessa vez eles estão com trabalho, a expectativa é que estejam, quando chegar lá no mata-mata, que o Tuchel ainda esteja comandando o time, e estão com um reforço desse cara chamado Harry Kane, então, pelo menos por enquanto são os dois favoritos, né? E aí fica um detalhe aqui. Eu passo uma menção honrosa ao goleiro do Young Boys, coitado, que tá sofrendo muito, mas ele faz boas defesas no jogo, sabe? Sim. Esse que é o pior. E outra coisa que também eu tinha percebido no último Champions Cast é que o City tinha repetido 3-1 3 vezes nas 3 primeiras rodadas. Sim. E de novo ele não faz um 3-1, dessa vez tá piorando, né, a situação, ninguém consegue nem fazer gol mais, mas faz um 3-0. 3 gols pro jogo. O City não fez menos de 3 gols até agora. É isso. Nossa, é muito maquinário, né? Fordismo esse time do Manchester City. E aí um detalhe que fica, para quem assistiu a cerimônia da Bola de Ouro, né, o Ballon d'Or, o Haaland recebeu o troféu Gerd Müller, e quando ele recebeu, o Drogba, que tava lá conduzindo a cerimônia, ele fez um desafio pro Haaland. Do Haaland, quando ele fizesse gol, próximo gol dele, ou ele fazia a comemoração dele, do Drogba, ou a do Gary Lineker, né, que também tava lá na cerimônia. E no fim de semana o City venceu por 6-1, só que o Haaland não fez gol. E aí ele fez gol agora contra o Young Boys, e ele escolheu fazer a comemoração do Drogba, né, que é essa comemoração aí com os bracinhos assim, como se fosse um pinguim, não sei o que é isso aqui, mas é uma comemoração do Drogba, icônica, né, que o Drogba fez inúmeras vezes. Aí tá aí o detalhe, tá aí o destaque, a melhor coisa
certeza dessa partida. Obviamente o City também já está classificado e deve tranquilamente confirmar a classificação em primeiro lugar no grupo G. E assim chegamos no último grupo, que é o grupo H, o grupo H da Champions League, em que tivemos primeiramente o Porto recebendo o Royal Antuérpia, vencendo por 2-0 de forma bem tranquila. O Evanilson abriu o placar. E sim, o Evanilson com esse gol ele chegou a 4 gols, né? Os 4 marcados contra o Antuérpia foram 3 gols, um hat-trick na terceira rodada e agora mais um. Ele é um dos vários vices-artilheiros da Champions League com 4 gols. E com o gol que o Pepe marcou aqui no minuto 90 mais um, já nos acréscimos da partida, o Pepe se tornou simplesmente o jogador mais velho a marcar na Champions League. O Pepe, que já tá com seus 40 e lá vai paulada anos de idade, marcou e se tornou o nosso idoso favorito aí a marcar na Champions League. No outro jogo, o Barça... Esse aqui tocou onde machuca na nossa querida Júlia, porque o Barcelona foi à Alemanha para enfrentar o Shakhtar. O Shakhtar que é um clube ucraniano, mas está jogando na Alemanha por causa de toda a situação de invasão, de guerra lá que está acontecendo na Ucrânia por parte da Rússia. E lá em Hamburgo, o Shakhtar recebeu o Barcelona e venceu de forma heróica, de forma impressionante o Barcelona por 1-0 com o gol do Sican. E que golaço do Sican, hein, meu irmão? Que cabeçada, que testaraço que o Sican acertou ali, tirando do Ter Stegen. E assim, eu não vi o jogo, tava assistindo o Borussia Dortmund e Newcastle, mas pelo que eu vi foi um jogo bem ruim do Barcelona, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Parece que o Ter Stegen teve que trabalhar para impedir outros gols, que estavam concedendo vários contra-ataques e que a parte ofensiva não foi muito bem inspirada. Mas a gente tá aqui com a torcedora do FC Barcelona, então quem melhor do que ela para nos falar como é que foi essa partida? Diga lá, Júlia. Eu posso resumir essa partida como muito decepcionante, desanimadora pra essa temporada, porque é que eu falei pro Yuri até antes de começar. Tipo assim, você pode assistir os outros Champions Cast que eu participei, você vê o meu brilho sumindo a cada Champions Cast. Agora eu tô assim, ó, sem brilho, sem alegria, sem nada. E assim, cara, foi um jogo muito podre. Foi muito podre, porque, assim, só de falar que o Barcelona teve uma finalização no jogo inteiro contra o Shakhtar. Uma finalização. No primeiro tempo, teve 0. Nossa. E era um Barcelona que tentava ter uma posse de bola, mas não tinha efetividade, não tinha agressividade, não tinha... era um poço sem criatividade, sem ideias. Parecia um time que não era treinado. E, assim, é realmente muito desanimador, porque aparentemente o Barcelona vem em queda, ok, que tem desfalques, tem questões de lesões, mas isso não é desculpa pra perder, assim, pra um time que é inferior, que é o Shakhtar. E assim, chegou até melhorar um pouco com a entrada do Pedri, do Baldé, do Lamine, do João Félix. Deu uma animadinha, mas mesmo assim parecia realmente um caso perdido. E é muito frustrante porque o Barcelona precisa mudar isso imediatamente, sabe? É um time muito promissor, não é falta de recurso, não é mais aquele Barcelona de 2021. É um Barcelona que tem elenco, mas que não tá sabendo ter um time que tem uma tática cativante e que tem efetividade, que consiga ter ataques promissores. Enfim, o Lewandowski tá sendo uma grande decepção ultimamente também, caiu muito de rendimento. E eu não sei o que esperar desse Barcelona, eu tô muito decepcionada, sinceramente. Eu acho que esse jogo contra o Porto vai ser... Olha, acho que vai ser muito inesperado. O Porto não jogou mal contra o Barcelona quando enfrentou. Foi um jogo muito chato, muito pelo contrário, não foi fácil de vencer o Barcelona fora de casa. E eu não tô com muita expectativa em relação ao Barça nessa Champions mais. Não sei, tudo pode mudar, porque o Barcelona, ele é assim, ele é pá, me deixa feliz, me deixa triste, assim, em questão de minutos. Mas eu acho que vai ser muito difícil e, cara, classificar em segundo vai ser um tiro no pé muito grande pro Barcelona, porque como eu disse também pro Yuri, cada minuto que passa parece que eu estou mais próxima de um Barcelona e Bayern no mata-mata e não tô conseguindo dormir mais, tá? Difícil demais, eu não quero reviver traumas, mas é isso. E eu destaco aí um brasileiro do Shakhtar, que é o Neverton, que fez uma boa partida também, e teve um gol anulado, inclusive, mas é um brazuca aí que fez uma boa partida contra o Barça. Bacana. E só pra contextualizar o que a Júlia falou, que ela falou tá com medo de pegar o Bayern de Munique no mata-mata da Champions. O que é que acontece? A gente tem 4 clubes espanhóis Deixa eu colocar aqui os grupos para os senhores verem. A gente tem 4 clubes espanhóis na fase de grupos. Temos o Barcelona, temos o Atlético de Madrid, temos a Real Sociedad, o Real Madrid, e é isso. No momento, temos o Real Madrid em primeiro, a Real Sociedad em primeiro e o Atlético de Madrid em primeiro. O sorteio das oitavas de final não permite que clubes do mesmo país se enfrentem. Então, o que é que acontece? Vamos supor que todos os espanhóis
passem. O Barcelona não pode pegar nenhum dos outros 3 espanhóis. E aí, o cenário é, se o Barcelona passa em segundo, ele obrigatoriamente tem que pegar um time que passou em primeiro. Aí você imagina, se o Barça passa em segundo e os outros 3 espanhóis passam em primeiro, dos 8 times possíveis para o Barça pegar, que são os 8 primeiros colocados, 3 ficam bloqueados, que são os 3 espanhóis. Aí sobra 5. Desses 5, quem que a gente pode ter nesses 5? O Arsenal, o Bayern de Munique, o Manchester City, algum do grupo da morte, Borussia Dortmund, PSG, Milan ou Newcastle, que está completamente aberto. E é isso. Então, o que acontece? O Barcelona estaria numa situação de, muito provavelmente, se ele passar em segundo lugar, ele vai pegar um bam logo de cara. Sendo este bam podendo ser um bam daqueles mais ou menos ali, o Arsenal, que assim é um time muito bom, mas também não é um bicho papão. Ou um PSG, que também é um time, pô, tem jogadores bons ali, mas também não é nada assustador. Um Milan, um Borussia Dortmund, um Newcastle. Mas pode pegar o Bayern de Munique ou o Manchester City. Então esse é o cenário que o nosso Barcelona pode se colocar, a depender do próximo jogo, que vai ser contra o FC Porto, lá em Montjuic, né? O Barcelona é favorito para mim, vai receber o Porto, venceu lá no Dragão, então tem totais condições de vencer na Catalunha. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas é fato que sim, o Barcelona tem caído bastante de produção e tá começando a ficar esquisito. Não acho que a vaga tá em risco, acho que o Barcelona vai passar, mas o que tá em risco agora é sim o primeiro lugar, coisa que parecia que o Barcelona, pô, depois que venceu o Porto no Dragão, eu pessoalmente pensei, já era, o Barcelona vai passar em primeiro. Mas essa derrota contra o Shakhtar realmente, cara, vai dar uma agitadinha nos panoramas. E é isso, então. Terminamos aqui. A Júlia tem mais alguma coisa a acrescentar acerca desse grupo? Nada a comentar mais. Nada que a comentar, né?